Para começar esse vídeo, eu tenho uma pergunta bem importante. Por que você continua fumando arguile? E a partir disso a gente vai trocar uma ideia sensacional. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Gabriel Sakamoto para mais um vídeo resenha aqui do nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreve, confira aí todos os nossos vídeos. Nesse ano aí de 2024, a gente está chegando aí à marca de 9 anos do nosso canal. Ano que vem é o aniversário de 10 anos e eu espero, da melhor forma possível, estar aqui para a gente poder trocar uma ideia, falar das novidades e tudo mais. E para que isso seja possível, continue dando aquele apoio, aquela moral, lembrando que nós temos o cupom SACA na loja da Sultan. Então todos os produtos da Sultan com os produtos da SKMT, você ganha aí uma porcentagem, né, de desconto. Então aproveite, assim como temos aí os nossos parceiros, né, a Rainbow, a Predator, a Zig, sempre fortalecendo. Então vamos nessa, tá certo? Seguinte, essa pergunta ela é primordial porque eu não sei vocês, mas tem momentos muito críticos aí, muito específicos, aliás, do meu dia a dia que me traz reflexões. Primeira delas, antes de dormir, e às vezes, por exemplo, vem uns pensamentos bons que eu resolvo anotar para pensar no dia seguinte, porque senão, porra, eu vou passar a madrugada toda em claro. Na hora de tomar banho, cara, água na cabeça ali, sei lá, parece que começa água quente, bate na raiz da cabeça, sabe? E começa a gerar ali as ideias e tudo mais. E o outro momento é quando eu, por exemplo, estou praticando alguma coisa que ela é muito diferente de arguile. Por exemplo, atividade física. Quando eu estou na academia, me dá uns pensamentos muito doidos, cara. Mas eu não gosto de perder esses pensamentos, porque geralmente quando aparece é porque ou faz muito sentido com alguma coisa da minha realidade, ou é algo tão importante que eu preciso dar um tempo depois pra pensar, cara. Você tem isso aí, ô Pata? Ou você é uma pessoa mais que assim, mais vou me forçar a pensar e acaba pensando mais na hora que você achar melhor? Não, pior que eu tenho isso também. Isso acontece até em alguns outros momentos. Às vezes quando eu tô lavando louça. Boa. Às vezes quando eu abro a geladeira. São momentos assim que eu me pego pensando, assim, em assuntos gerais. Que não tem nada a ver com aquilo que você tá fazendo no momento, certo? Exatamente, não é porque eu tô lavando a louça que eu tô pensando, qual que é a próxima louça que eu vou lavar. Não, geralmente, sei lá, pensa em alguma coisa do trabalho, alguma coisa criativa, algum assunto aleatório. Ou alguma dúvida, né, pertinente, que você fala, porra, velho, eu preciso resolver isso aqui, mas como que eu vou resolver? Ou você acha a solução, né, de uma parada que você tava ali meio que travadão, e aí você acaba achando, né? Exatamente, eu acho que o que eu mais penso, as palavras que eu mais penso nesses momentos são e se? Certo. Tipo, trazer as condições as situações possíveis. Isso. E fala aquele negócio estranho que você falou pra mim em off outro dia, a sua técnica pra dormir. Porque cara, tinha esquecido de pedir pra você falar desse negócio super esquisito seu. Cara, que eu vi um vídeo falando a respeito disso, que existe uma parte do cérebro que ele meio que, não sei se ele ativa ou se ele desativa uma parte do cérebro, que você começa a pensar em coisas aleatórias enquanto você tá prestes a dormir. E aí eu vi essa técnica onde você pensar em palavras aleatórias, que uma se liga à outra, acaba ajudando na hora de dormir. Por exemplo, você vai lá, deita, tá com dificuldade de dormir e você pensa, por exemplo, alumínio. Logo em seguida você pensa, Predator, Roche, qualidade, resistência. E aí vai ligando uma palavra a outra e quando você vai ver, você tá acordando no dia seguinte. Pra mim funcionou. Você sabe que é a segunda vez que eu tô escutando e a minha impressão é como se fosse da primeira, né? Não dá pra entender nada, nem levar a sério, né? Porra nenhuma, velho. Mas, cara, funcionou pra mim. O importante é isso. Se funciona pra você e não funciona pra mim, sabe o que significa? Que funciona pra você. Significa que tem 50% de eficácia. Exato. Se fizer isso numa amostragem de uma pessoa a cada, 1 milhão, aí você é uma pessoa rara. Exatamente. Mas entre nós dois, você só é uma parcela que representa metade disso tudo. Antes de dividir isso comigo não, com você, tinha uma eficácia de 100%. Porque eu conhecia só o que fazia e funcionava.
E você conheceu outra pessoa que funcionava, que foi a pessoa do vídeo. Exatamente. Ou seja, 100%. Ou a pessoa vendeu uma imagem que não existia. Você. Agora, mas duvido muito. Mas se você testar e não funcionar, aí a gente já vai aí pra 33% Você demorou de a pensar eficácia. que bagulho de louco? O quê? Que a pessoa, tipo, testou um negócio. Eu acho que tem algum, né? Eu acho não. Algum embasamento? Provavelmente tem algum estudo pra isso, certo? Porra, não vai falar do nada. Aí a pessoa chega, fala, não, velho. Vou transformar num vídeo. Acho isso muito da hora. Porque não é um negócio tão fácil de se pensar. Não, mas quando você vai ver, porra, rolou fácil, de boa. Sossegadinho. Mas deve existir algum estudo por trás, né? Algum médico, algum pesquisador, sei lá. Tem que ter, né? Senão aí é só achismos puros. Enfim, eu fiz aquela pergunta, quero trocar essa ideia com você enquanto aqui tô colocando meu carvão, porque assim, cara, já são... Eu falei de 9 anos de canal, né? E de Arguile mesmo pra mim, cara, já são aí desde 2005/2006. Então a gente tá falando aí de mais ou menos 19 anos, 18, né, 19 anos. E eu não sei explicar porque você é prova disso, padre, o que acontece comigo, né? As pessoas às vezes acham que eu gosto de pod, que eu gosto de outras coisas. E eu sempre, não é que eu faço questão de dizer, mas eu respondo, porra, eu só gosto de Arguile. Mas aí as pessoas fazem uma segunda pergunta que é: você gosta até hoje? Porra, eu gosto demais. E tem tantos fatores, né, que esse vídeo também serve como uma forma minha de expressar um pouco do meu amor por isso. Porque assim, não é só porque eu trabalho, tá? Porque o Patrick sabe, eu sou, cara, um apaixonado por futebol. Apaixonado por futebol. Qualquer oportunidade que eu tenho de assistir futebol ou falar de futebol, por exemplo, o Patrick às vezes não entende porra nenhuma do que eu tô falando, mas ele, muito paciente, ele escuta, ele tenta entender e tal. E ele pega muito rápido, né, as ideias, ele tem essa facilidade. Então, assim, ele me escuta porque é tipo um relacionamento, sabe? Eu gosto de uma parada muito intensa, de forma muito intensa, e ele entende, mas não no mesmo volume que eu, mas ele, pô, se preza ali a ouvir e entender, porra, eu sou louco pro futebol. Entre outros assuntos. E o Arguile é meio que assim, sempre tem algo pra deixar ele cíclico, sabe? É como se fosse uma série, eu acho que isso pode explicar bem, que tem temporadas. E não necessariamente um ano representa uma temporada, mas tem essa parte cíclica que me mantém ativo. É claro que às vezes as mudanças de uma temporada para outra não vão ser absurdas. Ah, mudou o formato do carvão, mudou o estilo de rocha a ser utilizado, mas sempre tem alguma coisa nova para experimentar. Um sabor novo, um setupzinho novo, ou uma coisa mais simples como um roche, ou por exemplo um alumínio, que recebe uma textura e que torna isso, mano, totalmente diferente a experiência. Então, essa parte de novidade, sim, ela contribui para um ciclo. Mas tem uma coisa muito forte para mim, que eu também quero que você, Patá, fale muito do seu coração, porque é uma parada que, cara, é muito foda para mim. Eu vou falar, tipo assim, minha rotina. Eu treino hoje, né, faço academia de manhã. Aí antes eu como alguma coisa, acordo no meu horarinho ali, super de boa e tal. Mas eu não acordo, pelo menos eu não acordo tipo assim, puta, à noite vai rolar um roche. Eu não fico já com essa ansiedade, sabe? Querendo antecipar as coisas. Tá ali no lugar dele, tipo na hora certa, sabe? Então vou, faço minha academia, tal, não sei o que, volto, tomo café da manhã se tem que tomar ou não. Vou trabalhar, né, a gente se encontra aqui, faz gravação interna aqui, né, dentro do nosso escritório ou fora dele, enfim. Depois eu vou fazer reunião e às vezes na reunião tem um roche, sim. Principalmente na Sultan, todas as vezes tem um rochezinho pra gente degustar, seja eu monto, ou os outros meninos montam, o Patrick monta, enfim. Enfim, volto pra casa, tem aquele jantar e aí é onde bate pra mim, cara. Porra, ele é muito assim... É específico, cara. Eu jantei, meu corpo já fala assim, ó. Meu corpo, assim, digo, sabe, o todo, já fala, hora do seu roche. Puta, aí é um tesão, velho. O arguile tá sujo? Vamos bora lavar. Escovinha, cara, 2, 3 minutos ali. Escovinha, detergente, plá, limpou. Vaso, tum. Pega um pano ali, um pano seco, seca. Tá. Cara, isso aí não leva 7 minutos.
no máximo 10, mas não leva nem 7, na minha opinião. 10 de forma lenta. Beleza, deixa ali secando, deixa viradinho ali para cair toda a água ali no pano e tal. Já vai pro roche, já escolhe tal. Pegou um roche, pegou essência, já sabe que vai fumar. Às vezes chega sem muita ideia e vai montando ali conforme teu feeling, ou você já tem uma coisa tipo, puta, mano, hoje a noite tá quente e essa noite eu vou fumar uma paradinha mais que combine com a temperatura. Ou, igual eu e o Patrick, a gente gosta de fazer, pô, chegou frio, já abre ali uma essência diferente, tal, já manda pro rocha. Isso não significa que eu gosto mais porque eu tenho mais acesso, cara. Eu acho que quando você gosta de algo, você gosta daquilo que você tem, daquilo que você, né, pode lhe proporcionar, e ter mais ou ter menos não vai te fazer gostar mais ou menos, certo? Porque é incrível, velho. O mesmo tesão que eu tenho hoje é o mesmo desejo que eu tinha lá no começo. Óbvio que graças às experiências, acabei ganhando um pouco mais de conhecimento, mas nunca é tarde nunca é o fim do aprendizado, sempre tem alguma coisa nova para mostrar que a gente tem que estar ligado, tem que ficar acompanhando, né? São ciclos, né? Como eu falei agora há pouco, mas é muito prazeroso, cara. Aí eu boto aquele rocho, olha pro meu lado, cara, tá minha esposa, tá ali minha casinha, pá, não sei o quê, assistindo uma TV, às vezes não é uma coisa que eu queira muito, ou às vezes, porra, como eu disse, futebol e arguile pra mim é uma combinação foda. Assistir um jogo fumando um roche é um absurdo pra mim, assim. É como pra você assistir um anime, assistir um dorama, uma série, cara, seja lá o que for, sabe? É aquela conexão muito boa. E óbvio, né, pô, de estar do lado da minha esposa é um negócio muito especial. E é engraçado que toda noite é um momento especial. Então eu preparo com carinho, tá? Penso, puta, cara. Sou exigente com essa parte e acabei levando isso um pouco mais para outros âmbitos, né? Porque não adianta eu ser muito exigente numa posição, tipo, em arguilha e tal, e eu ser hipócrita nas outras. Poderia ser, e tá tudo bem, mas, pô, se eu consigo ter um nível de exigência grande em um setor da minha vida, por que não tentar levar isso para os outros? Então eu acabo levando aqui para o trabalho, né, levando para as minhas ocupações / obrigações, né, porque existem outras ocupações e obrigações, mas é sensacional, cara. O que me move é esse zelo, esse carinho, a rotina atrelada de um roche. E na minha humilde opinião, é claro que a gente está falando de um produto fumígeno que contém nicotina, sendo ele um tabaco mais suave ou mais potente, mas na minha opinião, a gente acaba se apegando muito mais à química psicológica do que a gente cria de rotina do que a química do produto. E você, Pata, tem quando você tem esse sentimento assim no teu dia, você fala, cara, vai rolar aquele roche, é minha hora. Tipo, é a hora do Patrick, não é a hora da Dani, não é a hora da tua mãe, a Milene, é a tua hora que você fala assim, porra, meu momentinho chegou. É que assim, pra mim existem algumas situações diferentes, sabe? Por exemplo, de manhã pra mim, geralmente eu fumo sozinho, né? Porque minha esposa ela tá no trabalho, mas é um momento assim que geralmente tem que ter, sabe? E é meu, e existe. Por volta das 8, 9 horas, depende, quando a gente vai trabalhar, vai fazer uma gravação mais cedo, não rola. Mas assim, se eu tô em casa, sabe, editando, pra mim tem que ter. Já à noite ele é diferente, uma sensação diferente, sabe? O roche da noite também ele é meio que sagrado, só que é aquele mais relaxante, ele é mais... Tô ali do lado da minha esposa também, assistindo alguma coisa, e ele serve ali não só pra, tipo, ser o momento que tem que ter, mas um momento meio que de consagração. Sim. Só que ao mesmo tempo também eu vou falar que existem alguns gatilhos que me dão vontade de fumar. Por exemplo, que nem eu já falei aqui algumas vezes, editar um vídeo, pra mim é complicado, é um gatilho, porque eu vou ouvindo esse barulho, esse blá 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 da bolha, não tem como, dá vontade de fumar. Se você pudesse escolher entre esse roche matutino ou diurno, ou perdão, o noturno, qual você escolheria?
Provavelmente o noturno. Porque... vou falar que o da manhã ele meio que se tornou um hábito. Mas acho que eu prefiro que não seja necessariamente um hábito, mas sim um momento de tranquilidade, sabe? Que eu vou com mais calma ali. Você tá ali realmente livre de qualquer coisa que possa ocupar o seu tempo, certo? Exatamente. O da manhã ele é habitual e o da noite ele é aquele meio que pra aproveitar mesmo, sabe? Pra ficar tranquilo. Você, por exemplo, então de manhã você meio que acompanha o Arguile e de noite ele é a sua companhia. Exatamente, é mais ou menos isso. Ele acompanha o seu trabalho, aliás, né? De manhã. Isso. E aí de noite ele te acompanha. Vamos dizer que de manhã ele é como se fosse o café da manhã. Já à noite, ele é aquele amendoizinho com cervejinha que algumas pessoas gostam, sabe? Que tá ali pra aproveitar. O docinho que as pessoas gostam. Isso. É aquele... Literalmente a cereja do bolo, que a gente usa muito esse termo, né? Isso, pra fechar o dia bem. Cara, é muito sinistro, assim, porque vai mudando, né? Eu, por exemplo, não tinha o costume, também no começo não podia fumar em casa, então ia na casa dos amigos, ou até mesmo, enfim, nos encontros. E aí passa bastante tempo, eu venho aqui pro escritório e a gente começa a ter um lugar para poder fumar. Ao mesmo tempo, outros, né, lounges que se tornaram casas nossas também, segundas casas. E a pandemia veio, aí eu aprendi um novo jeito de fumar, não é aprender assim técnica nova, mas no sentido de me acostumar de uma maneira diferente, né, com a pandemia e tudo mais. Depois, no pós-pandemia, peguei alguns modus operandi aí da pandemia, mas também voltei a fazer as minhas sessões fora e com certeza é super bom. E óbvio que a gente sempre fala dessa parte social e ela nunca vai deixar de ser importante. Assim, é que se eu falo, acaba sendo pleonasmo, né? Arguile é a questão social. Isso vem não de nós brasileiros, mas desde as suas origens. E sempre vai permanecer como uma grande conexão. Seja para, por exemplo, eu e Patrick, que já temos uma longa caminhada, né, provando, degustando e consequentemente trabalhando, para poder falar de outras coisas que não seja isso, né, que a gente acaba fazendo. Seja eu estar com pessoas novas que desconhecem bastante desse mundo, mas têm interesse em ter mais contato, mais afinidade. E, cara, é uma loucura, assim, sempre vai ser um negócio muito legal, que eu sempre vou gostar de explicar o que eu puder e o que eu sei, aprender aquilo que eu ainda não sei para aprimorar, mas sem deixar de lado aquela essência lá de trás de, porra, independente do que a gente utilizava, a gente gostava disso. Então hoje que tem mais coisas ainda, mais qualidade, que a gente não fique fresco, sabe? Que a gente não fique exigente demais a ponto de só querer situações específicas. Porque nem sempre você vai ter ali aquele cenário ideal, sabe? Você não vai ter, enfim, aquele ambiente propício 100%, né? Você não vai ter as melhores condições e tá tudo bem, cara. Eu acho que se você entender o que isso representa, é a coisa mais forte de todas, cara. E essa minha, que a gente brinca, né? Eu brinco bastante com esse termo. Pode ser que alguns achem que não faz sentido, mas pra mim faz. Que é a terapia diária, né? Que é o Roche. Ou a terapia quando você vai degustar o seu Roche, não sendo diário, não sendo semanal, sendo uma vez por mês, seja lá o que for. É incrível você ter ali o seu ambiente, poder ir escolher os seus sabores, montar da forma que você quer, seja aquela já convencional que dá certo ou testar uma coisa diferente, né? Você brincar com os seus sentidos, porque, cara, você tem o arguile, você tem tato, você tem paladar, você tem olfato, você tem visão, é um negócio louco, cara. Louco, louco, louco. E é magnífico. Eu não sei explicar outras questões da minha vida que conseguem aguçar tantos os sentidos como isso aqui. E pode parecer uma carta aberta de amor ao arguile, e de fato é ao mesmo tempo, né? Pode ser que não seja, pode ser que seja. Mas queria saber de vocês, por que vocês continuam aqui junto comigo. E não é porque eu quero que vocês desistam, muito pelo contrário, eu quero que vocês se mantenham, mas quero saber
o que passa para cada um que está assistindo esse vídeo, qual é o sentimento, porque ele é único, cada um vai ter a sua própria versão, cada um vai ser a sua própria versão. E aqui o que eu falo é uma pessoa que, se amanhã, por uma eventualidade, eu deixasse de trabalhar com isso, eu ia continuar gostando. Porque assim como eu tive toda essa minha trajetória de mudanças, né, Batá? A gente mudou o nosso jeito de falar, o Patrick chegou aqui mais tímido, hoje ele é super solto, eu cheguei falando mais alto e tal, e hoje com uma voz mais tranquila, já gravei em pé, né, sentado num sofá, numa cadeira, em pé numa bancada, fora do nosso estúdio, nem tinha estúdio antes, então você vê que a parada realmente é cíclica, mas eu nunca deixei de gostar de fazer aquele bom roche, cara. E assim, é óbvio que, né, voltando àquela parte das exigências, não são todos os sabores que vão me agradar, e não adianta eu tentar querer pensar dessa forma, sendo que meu paladar é único, né? É o meu jeito, é a minha forma de absorver aqueles sabores. Então é uma loucura, cara. Porque a gente cada vez mais, assim, vem ganhando alguns adeptos honestos e sinceros dessa nossa comunidade, mas ao mesmo tempo a gente acaba perdendo. Outra pergunta que fica, quem tá perdendo? Por que que tá saindo, né? E não é pensando na questão do o que a gente pode fazer para isso melhorar. Porque eu acho que tem muita gente fazendo o melhor possível para que isso se permaneça grandioso, lindo como sempre, sabe? Então é uma pergunta interessante que às vezes, que em muitos casos as respostas de vocês, elas acabam elucidando, né, os nossos próximos passos ou até mesmo criar as nossas autocríticas para uma melhora, de fato. Seja ela pessoal, profissional, porque a gente acaba aprendendo muito, né? Como eu falei em outro vídeo, né, ainda vou utilizar esse termo da reformulação, da repaginação. Porra, eu me sinto muito mais feliz em executar o meu trabalho. E aí tive algumas conversas, né, sobre essa minha preocupação e tudo mais, o que isso poderia ser. E no final das contas, a minha reflexão foi, eu me importo muito com isso, eu gosto muito disso. Porque se eu não estivesse me importando, né, se eu não tivesse me importado tanto com isso, eu teria continuado, os contratos continuariam ativos, nem todo mundo sentiria essa necessidade de mudança, mas e fica mais evidente a mudança quando ela acontece. Quando ela não acontece, às vezes fica uma coisa tão automática que ninguém ali vai sentindo de fato. E a comunicação ela é muito importante. Por isso que eu sempre tento executar a minha comunicação aqui dentro e fora dela. Seja como um amigo, um colega de trabalho, um filho, né, um marido, um irmão. E essa comunicação ela ajuda bastante. Porque quanto mais a gente se comunica, mais a gente entende o outro lado. Mais a gente se entende. E sem a comunicação, sabe o que acontece, Patrick? A gente vai se afastando, se distanciando, tornando a relação cada vez mais fria. O sentimento ele vai cada vez ficando mais gelado, a ponto de você perder vontade daquilo que você gosta muito de fazer, de estar com as pessoas que você ama tanto. E é por isso que essa reformulação foi muito importante. E hoje eu me sinto muito tranquilo em trocar esse tipo de ideia. Muito feliz. E eu posso dizer abertamente para vocês, eu não consigo gostar de mais nada. Sabe quando você tem algumas coisas na sua vida que, cara, não é porque é comodidade. Quando você tá bem e você sente que aquilo faz bem e é o suficiente pra tua vida, porra, eu não preciso de mais nada, cara. Eu até falo sobre, por exemplo, né, dessa parte que eu falei, né, de nicotina e tal. Já passei viagem de 2, 3 semanas sem fazer aquela sessão e, cara, não me cocei, não precisei usar nada pra substituir ou, sabe, me satisfazer momentaneamente. É óbvio que o fato da rotina, ela pega um pouco, né? Tipo, depois da janta eu falava, pô, seria muito legal, porque sempre depois da janta em casa lá, pô, faço o meu roche e tal. Mas aí você
tem outras milhões de coisas pra fazer, cara. Você hoje tem uma internet, e não tô falando que eu usava a internet e falava, nossa, não posso pensar nisso. E eu olhava a internet e via coisas de arguile mesmo, sabe? Falava, olha que legal e tal. E acabei dando mais valor quando voltei pra casa, então, desde então, sabe? Então todo dia, tipo, porra, é ali o meu ambientezinho, são os meus utensílios pra limpar e tudo mais. E não é ser sobre metódico, nada, mas você criar essas rotinas que permitem o seu trabalho fluir muito mais. Então isso é sensacional. E tentando responder da forma resumida por que eu gosto, por que eu fumo arguilha até os dias atuais, é a rotina, junto com a terapia, junto com tudo que eu pude conhecer, junto com tudo que eu pude viver, e é um sentimento de tranquilidade, de paz, daquele momento que é a recompensa, né, Patrick? Igual você falou da comemoração, é recompensador. Antes eu tinha o costume de fazer as minhas sessões só em dias bons. Hoje eu faço em dias ruins também, né? Aquele dia que não foi tão bom, que teve algum problema, que psicologicamente, porra, não terminei legal, ou que por alguma questão não tô 100% feliz, eu faço, porque é um complemento pro meu dia. Se tá bom, pode deixar ir melhor ainda. Se tá ruim, talvez não melhore, mas traga uma paz para que eu durma e entenda que amanhã é um novo dia para dar certo, para ser melhor, para acertar, seja lá o que for necessário fazer, né, para se sentir melhor, para estar melhor. Então o arguilha é um negócio fenomenal. Outras pessoas vão dizer outras atividades que as complementam e que tornam suas vidas melhores. Essa aqui é a minha, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, muito pelo contrário. Tudo que eu vivi, pelo menos boa parte da minha vida foi graças a isso. E sempre vou ter um carinho muito, mas muito grande. Então é isso aí, pessoal. Foi uma conversa, quero vocês aqui nos comentários. Por favor, participem. Afinal de contas, a sua participação ela é de extrema importância. Beleza? Um beijo grande, um forte abraço, até a próxima e fui!